Olá, este é o Arquivo Vivo e aqui você sabe exatamente como trabalham a polícia, a perícia, a justiça e os jornalistas, sim, porque nós somos jornalistas, nós acompanhamos os casos. Comigo aqui, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, rememorando exatamente esses casos de grande repercussão, fornecendo a você todos os detalhes de cada um. E a gente vai falar hoje sobre sequestro. Sequestro que movimentou o Brasil, um sequestro que movimentou a Europa, um sequestro que movimentou polícia, movimentou muita gente, inclusive movimentou traficantes. Nós vamos falar do sequestro de Edvair de Souza Farias. Edvair de Souza Farias era pai do jogador Romário, Percival. Exatamente. Ele era operário numa fábrica de painéis, foi vítima de um sequestro, pediram muito dinheiro. O Romário estava fora do Brasil na seleção brasileira, que ia estrear na Copa do Mundo, e o sequestro foi tormentoso, porque a família do pai do Romário, desesperada, chegou a apelar até para traficantes ajudarem na elucidação do sequestro, o que acabou funcionando, Lombardi. Pois é, nós estamos falando de maio de 1994. Edvair de Souza, ele, como disse o Percival, ele era um operário. O filho começou a jogar futebol no Vasco, melhorou de vida, acabou indo para o Barcelona, grande jogador de futebol, Romário, hoje senador da República. E ele, na época, jogava no Barcelona e estava convocado para a seleção brasileira. O Edvair tinha um bar. Ele era sócio de um bar. Na saída do bar, ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado na Vila da Penha, um bairro muito conhecido da zona norte do Rio de Janeiro, Percy. O sequestro iria demorar praticamente uma semana, 6 dias exatamente, e a polícia iniciou uma grande caçada pela grande repercussão do caso. O pai do grande Romário, o baixinho, atacante da seleção. E, curiosamente, embora o Romário fosse um jogador já renomado, o pai dele, Lombardi, tinha várias camisas em casa, de enfeite, ostentando. Não tinha nenhuma do Flamengo. Ele tinha do Fluminense, do Vasco, da seleção e do Flamengo, que tinha sido o time do filho, nada, mas nenhuma. E o pai do Romário torcia para o América, o Ameriquinha. O Ameriquinha era a paixão dele, Lombardi. Pois é, e quem planejou todo o sequestro, quem foi o mandante do sequestro, foi um traficante de drogas conhecido como Marquinhos Muleta. Ele montou todo o esquema, era uma época em que muitos sequestros aconteciam em todo o país. Ele foi levado para um cativeiro, 2 mulheres e 2 homens ficaram tomando conta de Edvair. O Romário estava para jogar naquele fim de semana contra o Real Madrid pelo Barcelona, não jogou, pegou um avião, voltou para o Brasil, começou a acompanhar todas as investigações da polícia, pediu na época para o governador Nilo Batista para se empenhar, e o Romário era super conhecido, né? Então, e aí a polícia começou a trabalhar até que chegou aos criminosos, Percival. Foi uma investigação demorada. Os sequestradores estavam exigindo uma verdadeira fortuna para liberar o pai do Romário. Eles pretendiam, do início, 7 milhões. Exatamente, de dólares. 7 milhões, né? E levaram o pai do Romário para um lugar distante. Quer dizer, saíram do Rio de Janeiro, foram para Nova Iguaçu, onde num dos bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi montado o cativeiro para serem feitas as operações de negociação e resgate. O Nilo Batista, que, como você disse, Lombardi era o governador, designou o delegado anti-sequestro para cuidar exclusivamente do caso, o Hélio Vídeo, que era famosíssimo, era um dos policiais mais famosos do Rio de Janeiro, Lombardi. E o Hélio Vídeo, Percival, acabou conseguindo, montou uma equipe, mas quem chegou no cativeiro foram policiais militares. Os policiais militares foram lá, resgataram, prenderam
Depois o traficante Marquinhos Muleta prenderam 2 mulheres, prenderam um menor de idade. E para resumir a história, não foi pago o resgate que eles estavam querendo. Marquinhos Muleta foi condenado a 12 anos de prisão. Romário voltou para a Espanha, continuou jogando no Barcelona, retornou ao Brasil e fez uma grande partida no Maracanã. Foi contra o Paraguai, ele fez os 2 gols contra o Paraguai e acabou sendo o quê? Acabou sendo campeão do mundo em 1994 nos Estados Unidos. E ele, Lombardi, ficou tão preocupado com a situação do pai que ele pretendia retornar ao Brasil e, se o caso não fosse resolvido rapidamente, a tempo dele jogar na seleção, ele decidiu que não iria jogar. Ele voltaria para o Brasil por causa do sequestro do pai. E ele disse que o pai dele era um verdadeiro confessor, era um grande amigo, que ele é o que se tornou na vida graças aos conselhos do pai, que orientava a ele, Romário, em todos os sentidos da vida, moral, profissional, familiar. Agora, quem não gostou de nada da forma do desfecho do caso foi o delegado Hélio Vídeo, porque nas investigações, de fato, a Polícia Militar, que faz o policiamento extensivo em toda a área na Baixada Fluminense, recorreu aos traficantes. Você sabe que em alguns lugares do Rio, até hoje, quem manda é traficante. Então, eles pediram ajuda dos traficantes, os traficantes ajudaram e o cativeiro foi localizado. O Hélio Vídeo não gostou nada, mas o que importa foi resgatar são e salve o pai do Romário, Lombardi. Exatamente. Hoje você ouviu a história de Edvair de Souza, o pai do Romário. Edvair acabou morrendo em 2008, em maio de 2008. Romário se tornou senador da República. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, ajudando o Lombardi a contar essa história do famoso baixinho, o grande Romário, jogador, posição estratégica na área, gol na certa, Lombardi. Até mais.